Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, peguem logo o livro didático e o caderno de vocês, tá? Para vocês conseguirem acompanhando a aula e fazendo as observações de vocês. A aula de português de hoje é em relação ao advérbio, ao numeral e ao artigo. Ou seja, a partir de agora a gente vai trabalhar outras classes gramaticais, não é? Até aqui a gente estava trabalhando somente o verbo e agora a gente vai conhecer outras classes gramaticais. O advérbio é a classe gramatical das palavras, né, que vai modificar o verbo, ou um adjetivo, ou até outro advérbio, tá? Mas ela nunca vai modificar um substantivo. E ela pode apresentar só uma palavra, né, que seria o advérbio, ou duas palavras com função de advérbio, que é o que eu vou chamar de locução adverbial, tá bom? E são palavras invariáveis. Como assim invariável? Invariável é algo que não vai permitir a flexão do feminino para o masculino, nem do singular para o plural. Então, por exemplo, se eu falar rápido, eu posso falar rápido, posso falar rápida, não é? Posso falar rápido, posso falar rápidos. Ou seja, aqui eu permito essa variação, não é? Por quê? Porque é um adjetivo ele varia mesmo. Agora, quando eu falo, por exemplo, rapidamente, rapidamente eu não posso variar por singular, plural. Não, não existe isso. Por quê? Porque ela é invariável. Porque aqui já não é um adjetivo, aqui é um advérbio, tá bom? E esse advérbio, ele tem a função de modificar, fazer alteração na frase, no caso, desse verbo, tá bom? Por exemplo, faço assim. Uma coisa é eu falar faço, né? Outra coisa é eu falar faço assim. Percebam que esse assim, ele tá dando uma ideia de como eu estou fazendo a coisa, no caso, né? Ou seja, uma ideia de modo, tá bom? Fique à vontade. Esse à vontade, percebam que é duas palavras com o papel de uma só, né? Com o papel de advérbio. Realmente ela precisava de ajuda. Esse realmente, ele está se referindo a quem? Ao precisava, né? O verbo precisava. E ele está dando uma ideia de afirmação, não é afirmação desse verbo. Então, assim, a gente pode classificar os verbos de acordo com o que é que eles querem passar na frase, né? Claro, existem mais classificações, mas eu coloquei aqui só as principais, tá bom? Que é a de afirmação, né? Por exemplo, com certeza, efetivamente, seguramente, sem dúvida, ou mesmo o sim, né? Que a gente fala sim. Por exemplo, se eu falar assim, posso sim, esse sim é um advérbio de afirmação, tá bom? De negação, de jeito nenhum, de maneira alguma, tampouco, o não também, tá? De modo, assim, às pressas, à toa, bem, de cor, devagar, em silêncio, face a face, frente a frente, coisas assim. Isso tudo tá passando ideia de modo, né? Como alguma coisa está sendo feita, tá bom? E a intensidade, né? Apenas, bastante, demais, muito, pouco, tá quase, enfim. São palavras que vai passar essa intensidade, ok? A gente tem lugar e também tem de tempo. Aqui é muito importante vocês não se confundirem, tá? Se eu falar assim, me diga um advérbio de lugar. Aí você quiser, escola, por exemplo. Escola é um lugar, não é? É um lugar, mas escola não é advérbio. Quando eu nomeio as coisas, eu estou usando o quê? Um substantivo. Então, escola, essa palavra, ela não está nomeando um lugar. Se ela está nomeando, ela é um substantivo, ok? Aqui, advérbios de lugares, né, a gente pode citar como exemplo acima, à direita, à esquerda, aqui, ali, ao lado, atrás, enfim, né? Quando eu falo isso, essas palavras, elas me passam a ideia de localização. Então, se eu falar assim, o seu livro está ali. Esse ali não passa uma ideia de localização, não é? Uma ideia de onde ele está? Então, por isso que é um advérbio de lugar, ok? E o advérbio de tempo, né? Que ele também vai fazer essa relação ao tempo, tá? Ainda, agora, amanhã, ontem, anteontem, antes, depois, enfim, né? Em breve. Essas palavras, elas me passam a ideia de tempo, tá bom? Além do advérbio, a gente vai estudar também o numeral. O numeral, ela é a classe gramatical, né? Que ela vai variar, diferentemente do advérbio, ela vai variar, tá bom? E ela vai fazer, vai ser em relação aos números, tá? Como assim? As quantidades. Então, toda vez que a gente quiser representar alguma quantidade, algum número, a gente vai usar um numeral, tá? Bem intuitivo isso, né? Bem fácil. Esses numerais, eles podem ou substituir
o substantivo, ou eles podem acompanhar o substantivo. Quando ele substituir, é como se ele fosse o substantivo. Por isso que eu vou dizer que ele é um numeral substantivo, tá? Quando ele acompanhar, é como se ele estivesse fazendo papel de quê? De adjetivo, não é? Vocês lembram que adjetivo é uma qualidade que eu estou falando do substantivo? Então, por exemplo, se eu falar assim, metade foi embora. Esse metade, ele não está acompanhando substantivo nenhum. É como se ele fosse substantivo, não é? Só que ele não é substantivo, ele é numeral. Só que ele é um numeral substantivo, tá bom? Agora, se eu falar assim, 9 carros estacionaram aqui. O substantivo é o carros, não é? E esse 9 está acompanhando ele, ou seja, é um numeral adjetivo, tá bom? Enfim, mas a gente tem a classificação dos numerais em 4, na verdade, né? A gente pode classificar em cardinais, que é quando eu vou quantificar, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim. Essas palavras, né, elas estão apenas dizendo a quantidade, tá bom? O ordinal, que é quando eu vou dizer a ordem, né? Ou seja, a posição. Então, quando eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, 20º, enfim, né? Eu estou falando a ordem, ou seja, ordinal. Tem o multiplicativo e eu tenho o fracionário. O multiplicativo vai expressar multiplicidade, né? Ou seja, é como se fosse uma multiplicação, não é? Quando a gente fala, por exemplo, vezes 2, esse vezes 2 a gente pode falar como? O dobro, não é? Do mesmo modo, dobro, triplo, quádruplo, tudo isso é um exemplo, no caso, de numeral multiplicativo, tá bom? E a gente também tem os fracionários, que eles vão indicar frações. Então, quando eu falo metade, 1/3, 1/5, quarta parte, enfim, né? Essas expressões que a gente fala, né? A gente usa palavras para expressar as frações, tá bom? Além do numeral, a gente vai estudar também o artigo. Seria um artigo, é uma classe gramatical que vai ter poucos elementos, tá? E a gente vai dividir em definidos e indefinidos. De maneira geral, o artigo ele vai acompanhar sempre o substantivo, sempre e antes, tá bom? Ele vai anteceder esse substantivo e ele vai flexionar para concordar com o substantivo. Então, por exemplo, se eu estou falando uma palavra no masculino plural, o artigo também vai para o masculino e para o plural. Ou seja, são palavras que vão flexionar o gênero, feminino e masculino, e o número, singular e plural, tá bom? Dos substantivos, no caso, tá? Artigos definidos, eles vão dar a ideia de especificidade, ou seja, uma coisa específica. Se eu falar assim, eu vi o gato na rua e eu vi um gato na rua. Quando eu falo eu vi um gato, pode ser qualquer um, não é? Não estou dizendo quem foi, eu não sei quem foi qualquer gato. Agora, quando eu falo eu vi o gato, é como se fosse aquele gato específico, ou seja, ele é uma coisa definida, tá bom? Ok? Então, os definidos, né, que é o, os, as, vai dar essa ideia de definição. Aqui eu sei quem é, tá bom? Quando eu falo uns, uma ou umas, aqui eu não sei quem é, por isso que são artigos indefinidos, ok? E esses artigos, eles podem se combinar com as preposições. Por exemplo, quando eu falo ele foi ao parque, esse ao, na verdade, é uma junção da preposição a, né, com o artigo o, tá? Aí fica ao. Do mesmo modo, a gente tem o a com crase. Nesse a com crase é quando eu tenho a preposição mais o artigo, tá? E a gente também tem a preposição de, que eu posso juntar com os artigos definidos, né? Então, quando eu tenho do, da, dos, das, é a junção do de, né? Com esses artigos, tá bom? E quando eu tenho também a expressão no, na, nos, nas, também é uma junção da preposição em com esses artigos, ou seja, em mais o artigo o vai ficar no, tá bom? E assim, do mesmo modo, né, os outros. Outra coisa que é importante falar é a substantivação, que seria isso. Pode acontecer de eu ter uma frase com um artigo na frente de uma palavra que originalmente ela não é um substantivo. Mas quando eu coloco esse artigo na frase, essa palavra ela se transforma num substantivo. Então, por exemplo,
o amanhã não nos pertence. Quando eu falo o amanhã não nos pertence, eu pegar a palavra amanhã, a classe gramatical, na verdade, é um advérbio, não é? A gente acabou de ver. É um advérbio. Só que quando eu falo o amanhã, quando eu coloco o artigo na frente, essa palavra, ela muda a função, né? Como se ela estivesse nomeando alguma coisa, tá bom? É a mesma coisa eu falar o dia, enfim, o tempo não nos pertence. Palavras que são substantivos reais, né? Só que não, eu resolvi colocar uma palavra que não era. Só que a partir do momento que eu coloco um artigo antes, essa palavra passa a ser um substantivo, tá bom? E aqui um exercício que eu quero que vocês façam, né, no caderno de vocês. Vocês vão pegar exemplos, tá? De advérbios, que eu até tinha mostrado, e vocês vão elaborar frases. Então, vocês vão elaborar uma frase, por exemplo, que tem um advérbio de intensidade, né? Se eu falar assim, você fala muito. Esse muito é um advérbio de intensidade. Então, aqui eu já tenho um exemplo, né, de uma frase com esse advérbio, tá bom? E vocês vão fazer isso, tá? No caderno de vocês. Só que agora vamos só fazer esse exercício aqui. A gente vai identificar quando é numeral e quando é artigo indefinido. Porque eu não sei se vocês perceberam, a palavra um e uma, por exemplo, pode ser tanto numeral como pode ser um artigo indefinido, não é? Como é que eu vou identificar? Eu vou identificar a partir do contexto, ou seja, da frase. O que a frase está significando para mim? Que eu coloquei a resposta para a gente se guiar, tá bom? Então, quando eu falo, você tem uma vida, cuide bem dela. Por que eu digo que aqui esse uma é numeral? Porque aqui realmente é importante a quantidade. Então, quando eu falo, cuide bem dela, porque você só tem uma, ou seja, eu estou realmente fazendo referência ao número em si, não é? Ao número só é uma, tá? E aqui, por exemplo, ele não fala uma palavra de chinês. Quando eu falo isso, eu realmente estou fazendo ênfase à quantidade? Quer dizer que ele não sabe uma palavra? Uma, duas, três palavras? Não. Isso aqui é uma forma de falar, não é? Eu estou querendo generalizar. Quando eu quero generalizar alguma coisa, ou seja, deixar uma coisa indefinida, eu vou usar o quê? Um artigo indefinido. Então, nessa situação, esse uma está funcionando como artigo, tá bom? Do mesmo modo, quando eu falo aqueles invasores podem apresentar uma ameaça para os índios. Ou seja, essa uma ameaça eu utilizei aqui como artigo. Por quê? Porque está passando uma ideia de indefinição. É diferente de eu falar representar a ameaça. Quando eu falo a ameaça, é uma coisa específica. Quando eu falo uma ameaça, é porque eu não sei, né? Eu não sei identificar, tá bom? A decomposição desse material pode demorar um século. Quando eu falo um século, realmente eu quero fazer ênfase ao número em si, não é a quantidade, porque eu estou falando do tempo, eu quero saber quanto tempo, no caso, né? Então, aqui também é um numeral, tá bom? E aqui outro exercício para a gente conseguir identificar esses artigos, tá? Vou botar aqui. Pronto. Por que eu coloquei esse exercício aqui? É para a gente entender, né, que mesmo quando tem numa frase e tem a expressão na, expressão da, do, dos, ele tem ali embutido o artigo, tá bom? É muito importante vocês lembrarem disso. Então, por exemplo, se eu perguntar quantos artigos você consegue identificar, e você quiser, tem um sono, tem deixe a porta, que o vento. Tem 3. Não, não tem 3, tem 5. Por quê? Porque eu tenho o a da expressão na, tem um artigo ali, e eu tenho um artigo também na expressão da, também tem um artigo embutido. Então, é muito importante vocês entenderem isso, tá bom? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever essa aula, também as outras aulas no canal da escola, tá? Acessem o site da escola e acompanhem a agenda digital de vocês, né? E façam os exercícios que estão lá. E por hoje é isso. Até a próxima aula.